Bom, a minha abordagem, né, ela sempre inclui que a pessoa possa compreender. Primeiro nós vamos tentar buscar a origem disso, né? Então o nosso objetivo nunca é tratar a doença, especificamente a doença, o diabetes, ou o câncer, ou a tendinite, aquilo que na verdade trouxe a pessoa aqui. Então o que trouxe ela aqui foi esse sintoma, foi o que ela veio procurar, tá? Porém a gente sempre vai tentar primeiro compreender dentro de um aspecto biológico o que significa aquilo. Toda chamada doença, ela sempre tem um propósito, sempre ela tem um significado. Ela nunca surge do nada e nunca é um mal ou um problema. As doenças, elas são sempre a possibilidade que o organismo está tendo de lidar com aquele momento. Então, quando, por exemplo, o açúcar sobe no sangue, é porque alguém precisa daquele açúcar. Quando uma célula se multiplica no corpo, é porque aquela célula tem uma necessidade no corpo. Quando um tendão inflama, ele tem um propósito. Então, a primeira grande abordagem que eu faço é tentar explicar para a pessoa o significado daquilo, por que ela está assim. E depois de tudo essa busca, aí então, com os recursos, as ferramentas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu posso tentar auxiliar a pessoa a lidar melhor com o seu problema e também trazer os alívios, né, que ela necessita para o seu sintoma, para a sua busca. Bom, hoje, pela minha forma de trabalhar, eu tenho a possibilidade de atender, já tive a possibilidade de atender praticamente pacientes com muitos tipos de doenças, né? Então, se a gente for analisar desde o ponto de vista de uma dor, né? Então, muitas vezes uma pessoa busca com dores musculoesqueléticas, como por exemplo uma fibromialgia, que é uma dor crônica que acomete muito as pessoas, principalmente as mulheres, e que já são rotuladas com uma possibilidade que tem que ficar tomando remédio para a vida inteira, porque muitas vezes é dito que não tem uma cura, que a pessoa vai ter que vai ter que conviver com isso para o resto da vida, vai ter que praticamente se acostumar com a dor, né? Então, a gente consegue compreender essa dor de dois pontos de vista muito importantes. Um é como o corpo está tentando lidar com isso, qual que é o processo biológico que está por trás disso, o que faz com que desencadeie isso daí. Então, por exemplo, né, as dores no sistema músculo-esquelético, elas são desencadeadas por uma situação, por duas possibilidades. Uma coisa é o trauma direto. Então, uma pessoa ela pode ter dor porque ela sofreu um trauma, e então, nesse caso, não se aplicam as leis biológicas, nós vamos tentar tratar ou corrigir aquilo que foi de ordem traumática, muitas vezes com recursos terapêuticos manuais, ou quando precisa de intervenção vai para o médico. Mas esse não é a causa mais comum das pessoas procurarem tratamento para dor. A maioria das pessoas que chegam, ela não tem uma história de trauma. A dor surgiu um dia que ela acordou, surgiu do nada. Então, quando a gente observa isso, nós sempre vamos entender que existe um processo biológico por trás. O que faz com que o organismo tenha uma manifestação de dor? Então, sempre dentro do sentir, nós vamos encontrar as sensações onde a pessoa se sente, a gente diz que é autodesvalorização, né? Traduzindo isso daí de uma forma mais clara, a dor ela surge como um mecanismo de solução toda vez que eu não me sinto capaz ou não me sinto apto de agir frente a uma situação. Um exemplo, trabalho muito com atletas. É aquele atleta que está tentando ter um melhor rendimento no esporte, que tentou fazer um gol e não conseguiu. Trazendo isso para o dia a dia de uma pessoa, é aquela pessoa que não está se sentindo reconhecida no trabalho ou não está conseguindo encontrar a solução para algo, é aquela mulher em casa que não está se sentindo valorizada pelos filhos, não está se sentindo valorizada pelo marido. Então, nesse momento em que a pessoa ativa esse sentir, o tecido que constitui o sistema músculo-esquelético, ele tem um comportamento muito preciso, que é a necrose celular. O que isso vai gerar no corpo? A longo prazo, nós podemos ter uma atrofia, por exemplo, uma atrofia muscular, ou uma necrose do osso que vai ser chamado de osteoporose, por exemplo. Então, isso significa que a pessoa frequentemente não está se sentindo capaz de lidar com uma situação ou ela está fazendo algo que ela não gostaria. Então, essa é a origem do que poderia estar vinculado a um evento.
mais uma pessoa, isso é muito importante. Ninguém fica 100% desvalorizado. Ninguém se sente 100% incapaz. Você tem um momento onde você não se sentiu capaz, mas muitas vezes você pode encontrar a solução para aquilo. Você estava se sentindo desvalorizado, mas de repente alguém te reconhece e você entra na fase de solução disso. Toda vez que você entra na fase de solução, o sistema músculo-esquelético incha. Músculo incha, uma articulação incha, e é nesse momento que existe a dor. Então, as pessoas quando buscam um tratamento para a sua dor, na verdade elas estão buscando um tratamento para o início da sua cura. É o momento em que o organismo agora está recrutando todos os seus processos para tentar fortalecer aquela estrutura que vinha necrosando, vinha atrofiando. Então, esse é o momento em que você está buscando o seu processo de reparação, o seu processo de cura, e você está se sentindo novamente capaz, novamente apto de poder lidar. Então, o paciente, quando ele é agudo, ele não é o paciente que mais nos preocupa. O paciente que nos preocupa é o crônico. É aquela fibromialgia que a pessoa está procurando tratamento há anos e recebe um monte de droga, né, os remédios para tentar modular o seu sintoma, e ela nunca sai disso. Então, o recado que eu sempre dou para as pessoas, e você que está passando por um processo de dor crônica, é que você observe na sua vida o que pode estar despertando esse ciclo vicioso aonde você se sente incapaz, se sente desvalorizado e depois se sente reconhecido. E depois novamente se sente incapaz e reconhecido, e capaz e reconhecido. Lembrando que para cada tipo de dor, uma dor no pescoço, uma dor na coluna lombar, uma dor no quadril, sempre o sentir e o evento eles são diferentes. Nós não podemos dizer que se sentir incapaz gera dor em qualquer lugar do corpo. Por exemplo, vamos dar uma forma. Aquela pessoa que não está conseguindo encontrar uma solução intelectual no trabalho, ou que ela está se submetendo a fazer algo na sua profissão que ela não está gostando, que não está trazendo para ela aquele reconhecimento. Então, lá na fase ativa, vamos dizer assim, quando ela se sente dessa forma, ela não tem sintoma. Porém, ela vai se desdobrar para tentar dar o melhor de si. E aí, então, ela consegue, né, executar aquele processo, e aí pode vir o seu chefe, pode vir o seu pai, a sua mãe, o seu marido, alguém traz esse reconhecimento para ela, e ela, então, agora entra numa fase de cura e tem a dor. Então, se essa pessoa fica todos os dias tendo que buscar no seu trabalho esse reconhecimento, esse valor, essa capacidade, tendo que mostrar que pode, ela vive constantemente com momentos de dor, uma hora um alívio, daqui a pouco a dor de novo. Aquela pessoa que está se sentindo muito dominada em uma situação, em uma relação, ela sempre vai ter aquelas dores na região da torácica, por ficar sempre se submetendo, sempre sentindo que tem um peso que ela carrega. Então, para cada região do corpo, para cada parte do sistema musculoesquelético, nós vamos ter uma característica. Então, é isso que a gente aborda. Não só a tentativa de aliviar a dor física, mas a tentativa também da pessoa se conectar um pouco mais com a origem do seu problema.